do findar do ciclo de um reinado de Salomão. Com a sua morte, a sua liderança, a liderança de 12 reinos, de 12 tribos, a Roboão, seu filho, na realidade já não estava bem na liderança de Salomão. Ele entrega para Roboão, seu filho, e ele dá continuidade no reinado de seu pai, leva o povo a total decadência e depravação moral, política e espiritual, a ponto de que diz a Bíblia Sagrada que esse reino se divide. Reino norte, apelidado muitas vezes por Deus através dos profetas de Efraim, e reino sul, que é composto apenas por 2 tribos, apelidado por Deus também como Judá. 2 reinos diferentes que se formam de um único reino. Ambos os 2 se odeiam, não desejam paz. Deus, como é piedoso, porque a identidade de Deus é amor. Deus ama amar. Deus ama além daquilo que eu posso imaginar. O amor de Deus, ele está acima de qualquer expectativa humana. Deus te ama mais do que o seu pai te ama. Deus te ama mais do que a sua mãe te ama. Deus te ama mais do que a tua igreja te ama. Deus te ama mais do que os seus amigos te amam. Deus te ama mais do que o seu marido te ama. Deus te ama mais do que a tua esposa te ama. O amor de Deus está acima de qualquer amor. É por isso que em João 13,16, João deixa bem claro o clímax do amor de Deus, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a identidade de Deus é o amor, então qual é a identidade de Jesus? Jesus, a sua identidade é a salvação. Ele ama salvar. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. É por isso que em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, se me fala a memória, a Bíblia diz que Jesus para debaixo de uma figueira e diz para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Porque Ele tem pressa em te salvar. Ele tem pressa em mudar a tua história, em mudar o teu diagnóstico, em mudar a sua família, em mudar a história da sua família. Ele tem pressa em salvar. Se você tem pressa de que Deus salve alguém da tua família, imagina Deus. Jesus ama salvar. Se a identidade de Deus é amor, se a identidade de Jesus é a salvação, qual é a identidade do Espírito Santo? A identidade do Espírito Santo está lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 2, que enquanto Deus, aquele que tem o poder da palavra, ele diz haja, a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face da terra. Não entendi, não peguei. A identidade do Espírito Santo é o mover. Você não pegou, tudo bem, eu vou explicar. O Espírito Santo não vem para um culto como esse para ficar sentado num banco olhando o que vai acontecer. O Espírito Santo não depende do meu glória para se mover, ele está se movendo. O Espírito Santo não depende do meu arrepio para fazer, ele está fazendo mesmo que eu não sinta arrepio. Ele está se movendo de um lado para o outro. Ele está se movendo no altar, ele está se movendo no meio da juventude, no meio das irmãs, no meio das crianças, no meio da igreja. Ele não pergunta que hora que ele pode mover, ele está se movendo o tempo todo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que ele se apresenta através do seu mover, por intermédio de um vento impetuoso. Porque onde o Espírito Santo chega, ele tira tudo do lugar. Ele está se movendo hoje aqui. E o mais lindo de tudo isso, sabe o que é?
Nós não vemos Ele, mas Ele te vê. Ele está movendo algo no coração de alguém aqui hoje. Ele já está movendo as águas no coração de alguém que chegou aqui hoje. Do jeito que está, deixa eu liberar essa palavra. A tua vida não vai ficar. O Espírito Santo está se movendo aqui, está se movendo lá, está se movendo ali. Ele está se movendo aqui. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. Esse dia eu fui pregar numa igreja na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. E era um trabalho acerca de avivamento, de Pentecoste. E enquanto eu pregava, tinha uma poltrona linda em cima do altar, vazia, sem ninguém sentar. E eu não sabia o que era, o que dizia aquilo, né? Eu fui convidado para pregar. E eu estou pregando, e quando Deus falou assim para mim: o meu espírito não fica sentado no culto. O pastor pediu para que o irmão fosse lá correndo e removesse aquela poltrona do lugar. Quando terminou o culto, o meu irmão falou assim para mim: a senhora sabe por que aquela cadeira estava lá? Na hora que Deus usou a senhora para falar que o Espírito Santo estava trabalhando, ele não fica sentado. O pastor entendeu, porque ele disse: aquela cadeira é a melhor de todas, então nós vamos deixar ela para o Espírito Santo. Você não pegou, mas tudo bem. Ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando lá, ele está trabalhando, ele está agindo, ele está movendo. Ele está movendo. Talvez ele está indo do teu lado e você não percebeu ainda. Vamos lá. E a Bíblia diz para nós que Deus levanta os seus profetas para convencer Israel a se voltar para si, a reconhecer o seu pecado, a sua rebeldia. Por causa do seu amor, Deus não aceita perder ninguém. Porém, diz a Bíblia que Deus, através dos seus profetas, são aproximadamente 19 reis que reinam sobre Israel, um mais ímpio do que o outro. E diz a Bíblia Sagrada que Deus usa os seus profetas para tratar com eles, começando por Jeroboão II. E a Bíblia diz para nós que todos eles se rebelaram contra Deus de forma cruel, a ponto de que a Bíblia diz que Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Eles foram para uma guerra e nunca mais voltaram. É aí que Deus se volta para Judá, porque se Israel não quer nada com o céu, Judá tem uma brecha. E a Bíblia diz que Deus começa a levantar os seus profetas para falar com Judá. E o primeiro profeta que Deus levanta não é alguém famoso. O primeiro profeta que Deus levanta não é alguém reconhecido. A Bíblia diz que ele, na realidade, ele mesmo, se me fala a memória, no capítulo 7, ele diz: vocês me chamam de profeta, mas eu não sou profeta. Eu sou cultivador de sicômoro. Eu sou boiadeiro. Talvez alguém já entendeu quem é aqui. Mas o nome dele é Amós. É um homem que não tem letra. É um homem que não tem o anel de formatura, grosso na forma de falar, mas humilde na forma de interpretar aquilo que Deus está dando. E o que acontece quando ele diz: eu sou boiadeiro? Vocês dizem que eu sou profeta, mas a minha profissão é boiadeiro. E para quem não entendeu, o pimba é letra, que aqui eu acredito que deve ter bastante gente que mexe com gado. E o boiadeiro que se preza é aquele que sabe domar o animal furioso. Ele sabe muito bem como domá-lo, como acalmá-lo. Não entendi, porque quanto mais ele apanha, mais ele fica manso. Ninguém pegou? Deus sabe como tratar com o coração rebelde. Deus sabe como trabalhar e tratar com alguém que tem o orgulho lá em cima. Não é que as lutas estão vindo, é Deus que está tomando o teu caráter e diminuiu os glórias. Mas eu não vim aqui para você me dar glória, eu vim aqui para adorar a Deus com você. Porém ele diz: eu também sou cultivador de sicômoro. Eu estava estudando sobre o sicômoro e descobri que o sicômoro é uma fruta do tamanho de uma manga palmer. Eu acredito que aqui tem a manga palmer, alguém já comeu aqui.
Porém tem um segredo na manga Palmer, que era a estratégia e o cultivo de Amós. Qual era? O sicômoro só amadurece quando é ferido. Ninguém pegou. Se ele é ferido, se ele sangra, ele tem 24 horas para chegar e atingir o sabor que lhe deve. Três irmãos pegou. Não entendi ainda. Essa ferida não é para te matar. Deus ama, e porque Deus ama, Deus fere para não te perder. Não entendi. Deus prefere te ferir do que te matar. E porque Ele tem um projeto na tua vida, Deus está dizendo para alguém: levanta a tua cabeça. Eu te firo, mas não te perco para o inferno. Mas diz um ditado por aí que tudo que é bom dura pouco. O povo recebe aquela palavra, pastor presidente, e se anima, porque o profeta Amós vem com uma ousadia tão grande, e ele está profetizando contra Jeroboão II, porque na realidade Jeroboão II havia construído um novo altar, numa região à parte, dizendo ao povo: eu não quero que esse povo desça para adorar em Jerusalém, então eu vou fazer um altar aqui igual que tem em Jerusalém, para eles não descer para lá. E é interessante que esse altar que Jeroboão II constrói também é num lugar alto. A intenção é imitar a Deus. E o pior de tudo, sabe o que está acontecendo lá? Deus está usando o profeta. Não sei porque estou entrando nesse detalhe aqui, mas Deus está mandando, eu vou entrando. O pior de tudo é que Deus conhecia o caráter daquele povo, a ponto de que, escute isso aqui, está na Bíblia. A Bíblia diz que a corrupção que havia dentro do santuário era tão terrível nos dias de Amós, de Jeroboão II, que os sacerdotes estavam negociando seus calções de linho. Quando Deus levanta o profeta Amós, Deus está dizendo o seguinte: vocês podem não querer descer hoje para adorar na tenda de Davi, mas no capítulo 10 ele diz assim: eu levantarei a tenda de Davi outra vez. E eu vou liberar uma palavra que o Senhor acabou de me dizer aqui. Deus não negocia com o pecado. Deus não negocia com aquilo que é totalmente fora daquilo que Deus determinou para a sua igreja, para o seu povo. Segura, aperta o cinto que nós vamos decolar. Deus não negocia com fuxiqueiro. Deus não negocia com rebelde. Deus não negocia com gente que não tem compromisso com Ele. Os dias passam, o povo recebe o avivamento, mas o povo se esquece. E deixa eu liberar uma palavra para você, por favor, não se esqueça do que você está recebendo aqui hoje. E a Bíblia diz para nós que depois de Amós veio o profeta Miqueias. Miqueias tem uma palavra dura, de conserto. E ele diz assim: vai ter destruição, vai ter guerra, vai ter choro, vai ter pranto. Mas se o povo se voltar para Deus e se arrepender do seu pecado, Deus terá compaixão do seu povo. Passa os dias de Miqueias, eu vou correr um pouco que eu preciso chegar em Jeremias. Deus levanta o profeta Oséias, que não prega com aquilo que sai totalmente da sua boca, mas prega com a sua própria vida. Quando a Bíblia diz para nós que Deus o instrui a casar-se com uma mulher filha de prostituição, a tal Gomer, já ouviu falar dela? Uma prostituta. E quando ele se casa com aquela mulher, Deus demonstra o seu amor divino no sentido de: eu sou Oséias, e Gomer é a igreja.
é esse povo rebelde. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que Gomer, ela adultera contra o profeta Oséias. Ela chega a conceber 2 filhos que não é dele, e ele vai buscá-la onde ela está a primeira vez, a segunda vez. Na terceira vez que ela foge para a prostituição, porque ele ama ela e ela foge para a prostituição. Ele ama ela, busca ela com amor e ela foge de novo. Na terceira vez, Oséias está por aqui e Deus diz assim: vai lá e ama ela outra vez. Traz Gomer novamente. Termina os dias do profeta Oséias. Deus não desiste do seu povo e levanta o profeta Isaías. Isaías coloca o dedo dentro do olho do povo, mostrando aonde é que estava o problema. No capítulo 1, verso 5, a partir dali, se não me falha a memória, Isaías diz o seguinte: sabe qual que é o problema de vocês? Vocês estão tão feridos que as vossas chagas não foram amolecidas com o óleo. No capítulo 3, o profeta Isaías vai ao clímax da sua profecia, porque quando ele profetiza, o rei daqueles dias, que era Manassés, um dos reis que reinava e que ouvia suas palavras, enfurecia. Quanto mais ele falava e profetizava, as suas palavras causavam terror aos ouvidos de quem ouvia. E no capítulo 3 ele diz o seguinte: sabe o que está acontecendo? As mulheres ricas da época, só para você ter noção, a Bíblia diz para nós que assim como o profeta Amós chamou elas de vacas de Bazã. Por que vacas de Bazã? Porque as vacas de Bazã, os animais, eram considerados deuses, cujas suas caudas tinham fios de ouro. E ele, o profeta Isaías, chama aquelas mulheres novamente de vacas de Bazã, e diz o seguinte ainda: ele diz: vocês amarraram em seus cabelos pendentes de ouro para tudo quanto é lado, até mesmo a tua tornozeleira, e vocês andam cascavelando, pintando o vosso cabelo de várias cores no meio do povo. Quando chega no capítulo de número 9, o profeta Isaías declara em nome de quem ele está profetizando. Mas a Bíblia diz para nós que o tempo passa, as suas palavras causam terror ao coração do rei Manassés, a ponto dele persegui-lo para matá-lo. E diz os estudiosos que ele mesmo faz questão de matar o profeta. Arrasta o profeta Isaías para dentro do templo e serra o profeta no meio. Como eu disse ontem à noite, para o profeta, calaram a boca do profeta, mas a sua voz continua ecoando até hoje. Quando Isaías, o profeta, é morto dessa forma, todos se calam, porque a notícia que corre agora é a seguinte, Dalete: quem vai ser corajoso para se levantar para profetizar agora? Porque se quiser ser profeta, vai ter que correr risco, tem que estar preparado para correr risco. Há um silêncio. Parece falando, mas Deus se apresenta convocando. E Deus diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Essa expressão, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, eu estava lendo sobre isso, e eu descobri algo interessante, eu quero compartilhar rapidamente com você. Antes que eu te formasse no ventre, eu te vi, eu te conheci. E eu fui procurar saber que tamanho é um feto, antes que ele se deforma, antes que ele crie forma. E estudando sobre isso, pastor, eu descobri que depois de 24 horas que aquele feto foi injetado no útero da mulher, ele tem o tamanho da ponta de uma agulha.
Deus olha para Jeremias e disse: antes que tu se formasse, antes que tu criasse forma, eu te conheci. Se não pegou isso, tudo bem. Não é se eu quero, é porque Ele me viu primeiro. E Deus continua falando com o profeta, e ele diz: antes que saísse da madre, para você ver o processo, primeiro, antes que se formasse, eu te conheci. Ele te viu primeiro. Seu pai e sua mãe não sabiam, mas ele já sabia. Ele chegou primeiro, ele te viu primeiro. Aí ele continua falando e ele diz assim: eu te conheci antes que saísse da madre. Antes que saísse da madre, eu te conheci. Ele está dizendo: eu já sei qual é a tua natureza, eu já sei qual é o teu caráter. Antes que você saísse da madre da sua mãe, eu já sei quem é você. Você não está entendendo? Ele está dizendo: eu te conheço mais do que você se conhece. Você diz que se conhece, mas na realidade você nunca se conheceu de verdade, porque nós nunca nos conhecemos até passar por certos tipos de situação. É aí que nós nos revelamos. Nós nos revelamos no meio do processo, no meio da crise, no meio do problema. Mas aquele que te chamou está dizendo nessa noite: eu te conheci. Talvez você diga assim: não, missionária, eu me conheço. Na realidade a gente nunca se conhece. Então a senhora me prova isso. Vou te provar. A gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação diante de algumas situações. Talvez diante de uma situação conspiradora você diga assim: se fosse eu faria assim, se fosse, mas não é. Porque quando estamos vivendo certo tipo de situação, a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação. É ali que nós revelamos quem nós somos de verdade. Só que Deus está dizendo: antes que você se conheça, eu te conheci primeiro. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui, porque foi louvado a Deus com o hino de Jó. Aí a gente vê a história de Jó, e a gente se compadece de Jó, mais dele do que da sua mulher. Aí alguém pode falar o seguinte: mas a mulher dele amaldiçoou, falou para ele amaldiçoar o Deus que ele serve. Mas você sabia que aquela palavra chamada ali, amaldiçoa o teu Deus, a palavra amaldiçoa no hebraico, no original, quer dizer abençoa o teu Deus. Sabia disso? Outra coisa, a gente critica aquela mulher pela situação e pelo desabafo dela, mas a gente nunca se coloca no lugar dela. Segura aí que nós estamos num congresso. Aleluia. Eu preciso frisar isso aqui para mim entrar na revelação da palavra aqui. Escute. Como assim a mulher de Jó? Primeiro, a Bíblia não cita o seu nome. Segundo, quando a casa caiu, ela não estava dentro. Ninguém sabe onde estava Jó e a sua esposa quando a casa caiu sobre os seus filhos, e todos estavam dentro da casa e morreram. É muito fácil chegar aqui e descer a lenha na mulher de Jó e falar: aquela incrédula. Só que eu não estava no culto fúnebre. É uma mulher que se despede de 10 caixões, vai dizendo adeus para um por um dos seus filhos. Quem já perdeu um filho sabe a dor de perder um, mas quem já perdeu 10? O seu marido está apodrecendo vivo. Segundo os estudiosos, a enfermidade da qual Jó foi acometido, ele fedia vivo. Se Jó entrasse num culto como esse, ninguém ia querer sentar perto dele. Os estudiosos dizem que a 3 metros de distância de Jó era impossível suportar o seu mau cheiro. Aleluia. Aí eu vou vir aqui e vou descer a lenha da mulher de Jó. Não. Ela só falou uma vez, e quando ela falou, ela fez um desabafo. Agora deixa eu abrir um parênteses rápido para você poder entender. Quem nunca teve uma crise emocional aqui e falou que não devia?
E quando ela abre a boca, ela desabafa, ela joga para fora o que está dentro dela, ferido, machucando. E deixa eu falar outra coisa aqui: se você quiser ser curado, fale que está engasgado. Sabe por que essa mulher voltou a gerar no capítulo 42? Porque ela falou o que devia ter falado na hora que devia falar. Porque o que eu não falo no momento da crise, da dor, vai me inflamar de alguma forma, vai ter que sair por algum jeito. Vamos lá rapidinho. É muito fácil eu chegar aqui e chamar ela de incrédula, chamar ela de rebelde. Eu nunca enterrei 10 filhos. Antes de você criticar alguém, se põe no lugar dele. Pega essa palavra, pelo amor de Deus. Antes de você questionar a atitude de alguém, se coloque no lugar dela. Crises não são eternas, são crises, são passageiras. Hoje você não está bem, mas amanhã, Salmo 30, versículo 5: choro dura uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Quem nunca falou: eu vou abrir mão de tudo, vou parar com tudo, não canto mais, não prego mais? Eu já passei por isso. Aleluia. Mas eis-me aqui, Senhor. Eu já sabia que você não ia suportar algumas coisas. Eu te conheci. Eu te conheci. Te santifiquei. Olha que coisa linda isso aqui. Ele está dizendo: te santifiquei, ou seja, te tornei alguém. Te dei o caráter de Cristo. E só recebe esse caráter quem se aproxima de Cristo. Só recebe uma mudança de caráter quem se aproxima de Cristo. É por isso que é tão difícil ter uma vida de oração. É por isso que é uma luta, uma guerra para você ter uma vida de oração. Não é assim? Vamos rasgar o verbo. A gente passa horas no WhatsApp, na internet, falando até da vida dos outros, mas não consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas na presença de Deus. Dói o joelho, dói as costas, dói os pés, dói tudo. Só que o Senhor está nos chamando nessa noite para um momento a sós. Ele está dizendo: você não pediu, mas eu te santifiquei. Sabe o que ele está dizendo? O que eu te dei, eu não dei para mais ninguém. E o que ele está dizendo ainda, sabe o que é? O que eu te dei não é teu. A senhora tem prova bíblica, João capítulo 17, verso 22, me fala a memória. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo ora e diz o seguinte: sabe a glória que o Senhor me deu? Eu dei para eles. Ninguém pegou. Sabe a glória que o Senhor me deu? Eu dei para eles. Presta atenção. Ministério, dom, chamado, vocação, vem de Deus. Não pode ser vendido, não pode ser barganhado, não pode ser trocado. Ninguém empresta. O chamado que Deus te deu é deles. Ele confiou a mim e a você algo que pertence a Ele. É como se Ele estivesse dizendo o seguinte: toma conta até que eu volte, mas use para a edificação da minha igreja, use para a edificação do meu povo. Eu te santifiquei. Ele está dizendo: eu estou te preparei, fui eu que te preparei. E as nações te dei por profeta. Eu quero falar sobre algumas convocações divinas aqui nessa noite e eu já finalizo. Primeiro, quando o Senhor te chamar, atenta para o seu chamado e reconheça a sua voz quando Ele estiver falando.
muita gente ouvindo vozes estranhas por aí. Tenha discernimento da voz que você está ouvindo. Eu vi gente dentro desse percurso da minha caminhada, que disse: eu recebi um chamado para ir para tal lugar. Chegou lá, quebrou a cara e voltou de novo, porque não era o tempo. Eu ouvi uma voz, o pastor da igreja falou: mas eu não ouvi nada, Deus não me falou nada, mas Deus falou comigo, eu estou indo. Foi, quebrou a cara, teve que voltar. Tenha discernimento da voz que você está ouvindo. Segundo, pare de dar desculpas quando o Senhor te chamar, porque Jeremias diz: eu não sei falar. É por isso que o Senhor o chamou, porque se ele dissesse: eu sei falar, Deus não o chamaria. Por quê? Porque ele já estava apto. Lembra quando Deus chamou Moisés lá em Êxodo 3? Moisés falou assim: Senhor, mas eu tenho dificuldade. Alguns dizem que Moisés era gago, lembra disso? Aí Deus falou: não, fica tranquilo, querido, para isso eu já preparei Arão. Se o problema é a comunicação, eu já preparei Arão. Era baixão. Labaia. Cuidado, porque a nossa mente mente. Cuidado, porque a nossa mente mente. Tenha cuidado, não dê desculpas. Senhor, eu não posso agora. Manda a irmã fulana de tal, ela tem mais tempo. Senhor, manda o meu pai. Senhor, manda minha mãe. Senhor, manda meu filho. Não dê desculpas. Senhor, eu não consigo. O Senhor está dizendo assim: se você dissesse que conseguiria, eu não te chamaria, mas porque você disse que não pode, eu te chamo e te capacito. Sabe por que Deus te chamou? Porque quando você abrir a boca, a voz é sua, a boca é sua, mas a palavra que vai sair é dele. É tudo dele. Não estou entendendo, eu estou pregando aqui, mas a voz é minha, a boca é minha, mas a palavra é dele, não é minha. Terceiro, é uma determinação divina. Não entendi. Você percebe que Jeremias tenta se esquivar do seu chamado. Eu não sei falar. Eu sou uma criança. Era como se ele estivesse dizendo: sabe o que para Deus? O Senhor errou em me escolher. O Senhor está errado em me escolher. O Senhor errou em me chamar. Eu acho que na hora da contagem aí o Senhor encontrou a pessoa errada. Senhor, eu não passo de uma criança. Deus não errou quando te escolheu. Deus não erra. Deus não errou quando te gerou no ventre da tua mãe. Você não é um aborto. Você é alguém que sobreviveu crises, dificuldades, e hoje está aqui dando glória misturado com aleluia. Você não é um erro. Você é um acerto do céu. Deus não sabe errar. Deus não sabe errar. Deus não erra. Só que Deus já deixa bem claro para ele: enquanto estiver profetizando, vão te odiar, vão te perseguir, vão querer te matar, mas eu serei contigo. Eu serei contigo. E quer saber mais? Se Deus é contigo, tu não precisa de mais nada. Se Deus é contigo, tu não precisa de mais nada. Tu já tem tudo que você precisa. Se Ele é com você, jogue a mão para o céu e adora Ele. Aí ele começa a ter a primeira experiência dele. Porque depois que Deus fala, Deus abre os olhos espirituais.
E a Bíblia diz que ele tem uma visão, e na visão ele vê duas visões. Primeiro, ele vê uma panela fervendo. Segundo, ele vê uma vara de amendoeira. A panela fervendo fala do caráter espiritual em que Judá estava naquele momento a ponto de explodir. A vara de amendoeira estava madura a ponto de ser colhida. Era Deus dizendo: já está tudo pronto, a qualquer momento eu vou fazer justiça. Levante a tua mão, porque Deus está te ensinando. Deus está te treinando. Elebaia, chame de cara súbria, Juribicaia súbria, Elimidara sai, Clamandabaia sou, Atabadaia subi, Jumidesse micou, Clamas tubiácia, Lábia subriai, Idavasto micou, Clámia subriácia, Lamanjúria, Elabaia, Edabaixou. Deus está dizendo: primeiro eu escolho, primeiro eu chamo, depois eu te capacito. Abra os teus olhos espirituais e veja. Quinto, e eu finalizo aqui. Versículo 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Revestimento de autoridade. Autoridade. Levante a tua mão e pega autoridade. Deus te dá autoridade. Marcos capítulo 16: eu vos dou poder sobre as serpentes, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Eu vos dou poder. Revestimento de poder. Primeiro Deus separa, primeiro Deus treina, depois Deus envia. Mas antes de te enviar, Ele vai te encher. Antes de te enviar, Ele vai te dar autoridade. Antes de te enviar, Ele vai te revestir. Vestir-se de novo. Revestimento é vestir-se de novo. Lamadaias. Há uma graça descendo aqui nessa noite. Dá-me a Xúria. Já tem alguém que pegou. Já tem alguém que entendeu o que Deus está falando. Jubedaias, Jurebassúbria, Elabaias, são chamados por Ele e para Ele, por Ele e para. Não é porque eu sou boazinha, não, é por causa deles. Não é porque eu sei falar, não, eu não sei. É eles, é por causa deles. A glória é deles, o poder é dele, a palavra é dele, a unção vem dele. Se ele não fizer, ninguém faz. Se ele não operar, ninguém opera. Se ele não agir, ninguém pode fazer nada. Deus está te revestindo hoje aqui. Ele me arabaixou. Na barrachura mais. Vai pegando aí, ó. Uma nuvem aqui, meu Deus, pega. Não fica olhando, não, entra debaixo da nuvem também. Não fica distraído, não. Entra debaixo das
achando que Deus vai falar com você agora e você já vai sair correndo. No dia que Davi recebeu o óleo na cabeça, passou 25 anos depois, para Deus cumprir o que Deus falou. No capítulo 9 de Atos, até o apóstolo Paulo exercer o chamado que Deus lhe deu para a primeira viagem missionária, foram 14 anos de treinamento. Eu não cheguei aqui de paraquedas. Ninguém me indicou. Eu não tive cunha, tá entendendo? O céu sabe quem é você. Meu pai aceitou Jesus primeiro do que eu. Eu estava pronta para ir para um convento, odiava crente. Meu sonho era ser freira. Imagina a irmã Alessandra de vento. Deus usou uma jovem cheia do Espírito Santo numa visita na minha casa. Meu pai levou os crentes na minha casa. Eu fiquei demoniada aquele dia. E uma jovem cheia do Espírito Santo pegou na minha mão e falou assim para mim: assim te diz o Senhor, você vai pregar em muitos lugares neste Brasil. O Senhor te levará em muitos lugares. Eu fiquei olhando para a cara dela assim, falei, essa mulher ficou doida. E falando em línguas estranhas, eu não sabia o que era aquilo. Falei, está vendo? Eles falam tão rápido que enrola a língua e fica falando desse jeito. Quando a gente não quer Jesus, põe um anzol e puxa. O Senhor tocou em mim. Eu fui acometida por uma enfermidade no sangue. Os médicos me desenganam. Ninguém podia fazer nada por mim, tá entendendo? A quem eu tanto adorava não podia me ajudar. Meu pai mudou de cidade do lado da casa de um povo crente da Assembleia de Deus. Um quarteirão da Assembleia de Deus. Eu vou terminar. Duas jovens, a Cimeia e a Simone, cantavam na igreja, duas moças. Foi em casa me visitar, a pedido do meu pai. Falei, pai, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. E é muito mal. Os médicos já tinham dito, não tem o que fazer. E elas disseram, Alessandra, vai ter um congresso na nossa igreja, vai estar uma cantora aí, famosa. Eu falei, é? Sei. Vai ter um pregador, vai estar o grupo Shalom. Vamos lá. Fui para o culto. Já que meu pai não deixou sair para lugar nenhum mesmo, vou para o meio dos crentes. Me levaram, meu pai falou, lá eu te levo. Chegou lá, eu sentei no cantinho, lá nas últimas cadeiras, aquelas cadeiras de lata. Uma festa muito grande, terminou o culto, um pregador louco, que eu não sei quem é aquele homem até hoje. Eu gostaria muito de reencontrá-lo, mas não sei quem é. Porque eu estava tão enferma. Mas eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer do que ele fez na minha vida aquele dia. Formou uma fila para ele orar depois do culto. E a Cimeia e a Simone vieram e falou assim, Alessandra, aquele irmão tem um dom de cura, você não quer ir lá receber uma oração? Eu disse assim, Deus não fala por boca de homens comedores de arroz e feijão. Elas olhou para mim e falou, ah é? Eu falei, é. E elas disseram assim, então vamos lá. Eu falei assim, eu só acredito se ele falar o que eu tenho no sangue. Ela falou, pois é agora mesmo, vamos embora. Ainda bem que não tinha WhatsApp na época, porque não ia dar tempo de enviar mensagem. Quando chegou a fila, o pessoal já me passou na frente. Aquele pregador deu um passo para trás, uma rajada de língua estranha e falou assim, eu sou o Senhor que falo contigo. E eu fiquei assim, né? Sei. Irmão, eu era tribulado, irmão. Eu participava de passeata na rua para expulsar os crentes da cidade. Vocês não têm noção quem estava nos pregando aqui. Misericórdia, né? Deus usou aquele homem e disse assim, quem disse para você que eu não falo por boca de homens? Eu já dei aquela olhada 44 para as meninas. Tipo assim, como que vocês falaram para ele? E elas já começaram a chorar, a falar em língua estranha. Deus usou ele e falou assim, para tu saber quem eu sou, eu estou tocando no teu sangue.
E ele disse: os médicos te desenganou, mas eu te dou vida hoje. Quando ele falou isso, eu senti o meu corpo todo tremendo. Sabe quando eu não vou conseguir explicar para você. Talvez eu não consiga. O meu sangue corria em todo o meu corpo de uma forma tão terrível. O meu corpo balançava, eu sentia algo tão sobrenatural. Eu não entendi o que era aquilo. Eu disse: o que está acontecendo comigo, com as meninas? Que energia é essa? Que trem é esse? E elas diziam: ele está trocando o teu sangue. Era como se eu tivesse corrido. E quando você para, parece que o sangue bombeia todo o seu corpo e queima o teu corpo todo. É com mais ou menos isso, para você poder entender. Daquele dia em diante, eu não só aceitei Ele como meu Salvador, mas como o Senhor da minha vida. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: vai valer a pena. Levante a tua mão que eu quero orar por você. Eu já vou finalizar. Deus te trouxe aqui nessa festa para te revestir. Eu não sei o que vai acontecer com a nação brasileira até a virada deste ano, mas algo bom não é. Mas eu sei de uma coisa: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem, para os livrar, para os guardar. E o Senhor está te revestindo nessa noite. Talvez você vai matar o leão por dia, talvez você vai matar o urso por dia, mas uma coisa eu tenho certeza: em ti o diabo não toca. Em ti o diabo não toca. Você que crê nisso, jogue-se para cima agora. Fique de pé em nome de Jesus comigo, pastor, por favor. Show. Nós nunca tivemos tão perto do arrebatamento como estamos agora. Se estourar uma terceira guerra mundial, como está previsto, não estou te assustando, Jesus vem. Ele vem. E se Ele vir hoje, você vai? Ele quer te renovar aqui nessa noite. Você que orava em línguas e não ora mais. Você que um dia falou em outras línguas e não fala mais. Você que não é evangélico, o Senhor está te chamando aqui nessa noite. O Senhor está te chamando aqui nessa noite. Não é entregar a vida para uma religião, é entregar a sua vida para o Salvador do mundo. É reconhecer que não tem outro Deus além deles, nem debaixo nem acima deles. Me querabachou, churibiterasara me calabaias, churibiquedarasai. Feche os seus olhos por um minuto. Há um renovo descendo aqui agora. Churibicada sobre. O Senhor está me dizendo, pastor, que Deus está trazendo um renovo para esta igreja neste tempo. Deus está trazendo um renovo para o Senhor, para a sua vida, para a vida da sua esposa, para os obreiros que estão à tua retaguarda. O Senhor está trazendo um renovo nessa noite. Porque o Senhor me dizia enquanto eu pregava aqui: este campo vai crescer além do que já está. E o Senhor está levantando pastores hoje aqui. O Senhor está levantando missionárias hoje aqui. O Senhor está levantando jovens hoje aqui. Tem corações queimando aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: se prepare, porque outras portas irão se abrir. A bandeira deste ministério alcançará outras regiões, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Redemia sobre carabaias.
Eu preciso fazer um apelo. Posso fazer um apelo, pastor? Essa é a parte que eu mais gosto. Tem alguém que está afastado, quer reconciliar? É agora, vem. Dá um sinal com a sua mão, você que está afastado e quer reconciliar com o céu agora, vem. Cadê você? Me ajude aí, por favor. Os missionários de plantão. Missionário, eu estou afastado, quero me reconciliar. Pode ser homem, mulher, criança, jovem, adolescente. Aqui dentro da igreja, do lado de fora, não sei onde você está, mas o Senhor está te chamando. Alguém que não é evangélico, mas a palavra tocou o seu coração. O teu coração está queimando aí. Um grito preso na tua garganta, uma vontade de chorar, e você está se segurando. É com você que Deus está falando. Venha! Ele me dará suplicar, é meu show. De onde é que é suplicar? Tem uma vida preciosa. Tem uma vida preciosa. A igreja intercede. Porque enquanto o céu está dizendo vem, o inferno está dizendo não vai não, deixa para amanhã, deixa para depois. O Senhor está dizendo é hoje. O Senhor está dizendo é agora. Este é o momento. Está aceitando Jesus aqui com as crianças. O reino dos céus. Tem mais alguém nessa noite? Venha. Missionário, eu tenho uma guerra e eu não vou conseguir ficar na igreja. Você já está dizendo que não consegue. Missionário, eu não vou conseguir. Deus está dizendo venha, entrega o teu caminho ao Senhor e deixa que tudo Ele vai fazer por você. Tem mais alguém aqui? Eu sei que tem alguém. Cadê você? Venha. Eu sei que tem mais alguém aqui nessa noite. Venha. Cadê você? Venha. Preciso devolver o microfone pro pastor. Cadê você? Venha. Ele me achou regalhas. Fique aqui com ele. Isso é tão importante, irmãos. Meu filho já nasceu crente, mas não aceitou Jesus ainda. Teu filho precisa aceitar Jesus. A aliança de salvação é individual. Ele me calará sobre. Eu estou sentindo Deus aqui. Levante a tua mão para o céu. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu preciso encerrar, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, há uma graça sobre esta casa. Senhor, há uma graça sobre este lugar. Tumores estão desaparecendo aqui hoje, pastor. Tem milagre acontecendo no meio do povo. Eu estou sentindo aqui uma presença muito forte. E ele está me dizendo, eu estou curando tumores. Caroços vão desaparecer. Tem testemunho que vai ser contado. Levante a tua mão para receber. Eu vou contar até 3 e você vai fechar tua mão e vai se apoderar do que Deus está liberando. Eu conto 1. Senhor, a unção da cura, a unção do milagre, a unção da libertação. Vidas estão sendo libertas, cadeados estão sendo arrebentados, correntes estão caindo. Eu conto 2. Portas estão se abrindo aqui, ministérios estão sendo renovados aqui, vidas estão sendo restauradas, renovadas, fortalecidas no meio da mocidade, no meio dos jovens.